Olá, estamos aqui em mais um dia de Expo Católica e agora eu tenho o prazer de receber uma pessoa que eu precisei de 2 fichas aqui para escrever o currículo. Padre Tiago Facchini, mestre em teologia, especialista em liturgia em arte sacra, colabora com a Igreja do Brasil, né, como assessor do setor de espaço litúrgico da Comissão Episcopal, da liturgia da CNBB, e atua como secretário executivo dos liturgistas do Brasil. Tudo isso mesmo, padre? Pois é, eu já fui secretário da Associação dos Liturgistas do Brasil, já saí, agora eu estou como diretor comercial da Edições CNBB. Então, é um currículo vasto, mas muito dinâmico também. Obrigado, Poliana, é uma alegria poder estar aqui na Expo Católica, participando desse evento maravilhoso. E hoje o senhor veio trazer essa contribuição para nós a respeito da liturgia e a piedade popular nas paróquias do Brasil. Isso. Então, fui convidado para falar sobre liturgia e piedade popular no seminário dos festeiros, né? Aqueles responsáveis por preparar as festas dos nossos padroeiros, as quermesses. E aí é um grande dilema. Como associar aquilo que nós celebramos, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e a devoção, a fé do nosso povo, de modo especial nos santos. Então, muitas vezes a gente acaba instrumentalizando a nossa liturgia, colocando o santo acima de Cristo. Por mais que a gente inconscientemente não tem noção disso, mas na prática a gente acaba fazendo. Então, nós discutimos um pouquinho isso, como conciliar a piedade, a devoção, com aquilo que é o centro da nossa fé, que é a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Padre, explica um pouco para a gente o conceito de piedade popular. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com celebrar. Então toda a liturgia nós celebramos, tornamos célebre um acontecimento, um momento especial. No caso da nossa liturgia, nós celebramos o maior dos acontecimentos, o mais importante de todos, que é o mistério da nossa salvação, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então isso que é central. A piedade popular, ela vai olhar a ação de Deus na vida dos nossos santos, o seu testemunho. Então, por quê? Porque às vezes Deus parece que está um pouco distante, está lá longe. Já os nossos santos viveram aqui, muitos no nosso tempo. Então, têm a sua história, né? Tem ali aos seus sofrimentos, e o nosso povo acaba se identificando, se aproximando dos santos, e aí com os diversos milagres, etc. Então a piedade popular vai fazer o quê? Vai valorizar o testemunho desses santos, mostrando a ação de Deus, o projeto salvífico de Deus na vida desses santos, e vai ser um canal para aproximar, né, atrair o povo para levar aquilo que é o essencial. Então a igreja não celebra o santo simplesmente, mas a ação de Deus na vida desse santo, e a piedade popular se torna esse canal para aproximar o povo daquilo que é o essencial da nossa fé, que é o mistério da nossa salvação. Padre, e como unir as duas coisas de forma com que a liturgia seja respeitada, mas sem perder a singularidade de todo o apelo popular que nós temos no Brasil? E isso é importante, Poliana, essa pergunta. É a gente reconhecer que nós temos uma parte imutável, mas nós temos uma outra parte que dialoga, que conversa. E o problema é que muitas vezes nós queremos levar tudo isso para dentro da missa. Parece que dá a impressão que a igreja se resume em celebrar a missa. E não, nós temos diversas formas de oração, momentos distintos de oração. Então a primeira delas é valorizar a piedade, a devoção, com as novenas, os tridos, as trezenas. O que é um trido? O que é uma novena? Então, o trido são 3 dias de preparação para. Novena é 9 dias de preparação para. Então, primeira coisa, colocando as coisas nos lugares corretos. Então, eu não preciso fazer 9 missas para preparar a missa. Por exemplo, a gente não faz novena de Natal com missa. Se a gente pegar o Santuário de Aparecida, eles não fazem a novena da padroeira com missa. Então, talvez a primeira coisa é essa. Celebrar a missa com a liturgia do dia, sem instrumentalizá-la. E no momento à parte, fazer esses 9 dias de oração, esses 9 dias de preparação. E aí ali eu posso fazer uma celebração da palavra, posso fazer a liturgia das horas, posso fazer um lucernário, posso fazer uma celebração penitencial,
posso fazer diversas bênçãos para grupos diferentes, posso convidar um pregador. Então, por exemplo, se eu convido um padre para vir celebrar uma novena, dentro de uma missa, ele vai estar limitado ali 10, 15 minutos no máximo de homilia. Se eu faço dentro de uma celebração da palavra, ele vai ter ali 1 hora para pregar, 1 hora e meia. A gente pode pôr tema, a gente pode mudar as leituras, né? Então, colocando as coisas no seu devido lugar, com certeza nós vamos poder enriquecer a piedade popular, né? Sendo uma forma de preparação para o grande dia, aí sim celebrando a Eucaristia com solenidade, com festa, né? Com tudo aquilo que a liturgia permite. E qual a importância de momentos como esse para a formação mesmo dos leigos, né? A igreja é feita por leigos, né? E às vezes as pessoas acabam esquecendo que a gente precisa entender, assim, como leigo, há uma parte da liturgia que a gente não conhece, né? Os pormenores, assim, aquele cristão que só está acostumado mesmo com a missa do domingo, né? E às vezes chega na igreja para colaborar. Então, qual a importância de formá-las? Importantíssimo, Poliana, essa pergunta. Até agora há pouco, na minha palestra, um padre perguntava: mas a gente já está acostumado a fazer missa, sempre fez novena com missa. Como fazer isso agora, né? Eu digo, a melhor forma é formar o povo. Porque a gente fazia por falta de desconhecimento, e a gente acabava instrumentalizando a celebração, porque o nosso povo de fato não foi bem formado. Então vejam, por que a missa é chata, monótona, repetitiva? Porque nós não fomos educados para a liturgia. Então a liturgia, ela tem uma linguagem própria. A liturgia se comunica por ritos e símbolos. O rito é o que eu vejo, mas ela me remete a uma realidade que eu não vejo, que é o transcendente, aquilo que nós celebramos. Então a liturgia são sinais sensíveis, aquilo que passa pelos sentidos, e através dos sentidos nós alcançamos uma outra realidade, que é o transcendente. Então imagina se eu passasse um filme em mandarim. Podia ser o melhor filme do mundo, mas se eu não sei falar mandarim, o que vai acontecer? O filme vai se tornar chato. Então a nossa liturgia muitas vezes é isso. Pelo nosso povo não entender o que nós celebramos, nós tentamos dinamizar essa celebração, criando alguns artifícios, né? Entrada disso, entrada daquilo, missa disso, missa daquilo, para atrair o nosso povo. E a gente faz isso na maior boa vontade. Só que com isso a gente acaba instrumentalizando a nossa celebração e criando um paliativo. Fiz uma missa X que reuniu 5.000 pessoas. Mas acabou a missa, cadê as 5.000 pessoas? Então, o primeiro ponto para a gente mudar e fazer esse casamento, essa união, essa parceria entre liturgia e piedade popular, é formando o povo, dizendo que nós celebramos, né, e colocando a piedade popular no seu devido lugar para que ela cumpra esse papel de atrair e conduzir o nosso povo para aquilo que é o centro da nossa fé, que é celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a nossa Páscoa. Padre, agora falar um pouco da relação da estética, né? Que a gente sabe, né, que as grandes festas, elas demandam de muito preparo e toda aquela parte visual mesmo. E a Igreja Católica, ela é muito conhecida pela beleza, né? E o belo é simples, né? O belo, aquilo que atrai os olhos. Então, como ter cuidado no processo de desenvolvimento de uma novena, de uma festa de padroeiro, com a estética, sem que descaracterize a singularidade da igreja? A instrução geral do Missal Romano vai falar de uma nobre simplicidade. O que é essa nobre simplicidade, né? Ela vai dizer que a liturgia tem seus elementos que constituem e fundamentam a ação ritual. Então, quando a gente tem consciência daquilo que é fundamental, então, por exemplo, quando eu falo do espaço celebrativo, qual que é o centro do espaço celebrativo? É o altar. É o lugar mais importante de toda a liturgia, porque o altar é Cristo. A ele nós reverenciamos, a ele nós saudamos com um beijo, né? Depois nós temos o ambão, né, que é um outro lugar que manifesta a sacramentalidade de Cristo. O Cristo presente na palavra proclamada. A cadeira da presidência, como Cristo cabeça, que preside a sua comunidade. A assembleia como corpo místico do Senhor, né? Então, quando nós entendemos aquilo que é o essencial na liturgia, né, nós podemos criar espaços, de modo especial espaços devocionais, onde colocar a imagem do padroeiro, um lugar onde as pessoas possam se aproximar, possam ali depositar sua flor, possam ali acender uma vela. Então, desde que não ofusque aquilo que é o centro, nós podemos criar.
E não necessariamente precisa estar no presbitério, não necessariamente precisa estar no espaço celebrativo. Podemos criar uma capela lateral ou no átrio, né? Um lugar que aproxime as pessoas, que as pessoas possam subir. O nosso povo gosta de tocar. Isso é importante valorizar. Então, uma vez que eu compreendo aquilo que é fundamental da liturgia, mas também sei que é importante essa parte devocional, do embelezamento, então nada, a ornamentação, etc., nada que ofusque aquilo que é o essencial. Partindo para a musicalidade, a gente sabe que é um grande desafio dentro da igreja, né? Qual é, assim, o ato fundamental para os ministérios de música durante as celebrações? A gente sabe que são sempre... É um momento de festa, mas é também um momento de espiritualidade muito profundo, né? Então, como o músico pode olhar essa parte da festa do seu padroeiro e qual o cuidado que ele deve ter ao se preparar para essa celebração? Se nós, de fato, fazemos a preparação com uma novena, com um tríduo, que de fato seja uma novena, uma celebração da palavra ou alguma outra estrutura, nós temos uma liberdade maior de escolher esses cantos, escolhendo cantos até mais devocionais, que o povo conhece, que tem um apelo. Agora, se nós vamos falar da missa, o dia do padroeiro, e aí nós já temos orientações que não tem como a gente fugir, né? Então a Instrução Geral do Missal Romano orienta que nós só podemos cantar músicas litúrgicas. Aí nós temos as músicas que acompanham o rito e as músicas que são rito, então não há como fugir. O máximo que a gente pode fazer é, por exemplo, se tiver uma entronização de um andor, cantar ali o hino do santo, né, naquele determinado momento, ou um canto final. Como o canto final não faz parte da liturgia, é um canto de dispersão, aí a gente pode cantar o hino do padroeiro, mas dentro da liturgia não tem como fugir. Precisamos seguir as normas litúrgicas. E deixar esse momento mais festivo para devoção, para festa, para procissão. E agora, partindo assim um pouco do ponto de vista de igreja mesmo, qual que é a importância da gente continuar fomentando mesmo esses momentos dentro da história da igreja, né? A gente sabe que no Brasil isso é muito forte, o apelo popular de muitos santos, né, é muito forte. Então, qual a importância da gente continuar alimentando para que isso não se perca? Porque isso também faz parte da história do Brasil, né? De cada um de nós. Todos nós crescemos acompanhando várias festividades, então, só que com o advento tecnológico a gente percebe que há uma mudança de comportamento, né? As novas gerações, elas já vêm diferente, já trazem outro tipo de concepção. Então, qual é a importância da gente de fazer se desenvolver? Então, Poliana, durante muito tempo, a gente não teve contato com a palavra de Deus. A gente ia participar da missa para cumprir o preceito, mas o povo assistia. Quem celebrava era o padre. Então, durante muito tempo, e aí se dá a evangelização do Brasil, o nosso povo só tinha a história dos santos, as novenas, o terço, né? Então, no pós-Concílio Vaticano II, que a igreja faz esse deslocamento de eixo e vai dizer assim, opa, o nosso povo foi evangelizado a partir da devoção. Mas até quando essa devoção vai sustentar a fé do nosso povo? Então, nós precisamos fundamentá-la. Nós precisamos valorizar, sim, a devoção, mas alicerçar essa devoção. E aí vem o concílio que retoma dizendo assim, o mais importante é o mistério pascal, né? E aí então voltamos na parte da formação. Nós precisamos formar o nosso povo para conhecer a nossa doutrina, para conhecer aquilo que é o essencial da nossa fé, de tal modo que a devoção, a piedade popular vai ser como que um chamariz que vai atrair e vai apontar para aquilo que é o essencial. Então precisamos valorizar sim a piedade, mas não podemos ficar só nisso, porque senão vai chegar uma hora, né, que isso vai desmoronar e nós não vamos ter o alicerce daquilo que é o essencial, o central da nossa fé. Esse ano a Expo Católica, ela traz, inclusive, né, como um propósito divulgar, né, os santuários no Brasil, e a gente sabe que dentro desses santuários existem festas incríveis e muito grandes, como o do Círio de Nazaré, como acontece também em Aparecida, que atrai milhões de fiéis, né? Então, qual a importância de eventos assim, como a Expo Católica, para que isso continue fomentando não só a parte da festividades, mas também como a fé católica, né, a manutenção dos nossos templos? Sem dúvida. A Expo Católica
é um evento importante porque ela ajuda a disseminar a fé do nosso povo. Então, você pega um Círio de Nazaré, né, centenário, né, uma festa. Pega Aparecida, 300 anos de fé do povo. Então, ele vai aproximar a história, talvez, de um povo local que o restante do Brasil não conhece. Então, Círio de Nazaré, Aparecida é mais conhecido, mas você tem outros santuários pelo Brasil que têm histórias belíssimas que às vezes o povo não conhece. Então, essa feira ajuda a fomentar o turismo religioso, a economia, ajuda na manutenção desses santuários, desses templos, e ajuda o nosso povo também a conhecer a história de fé de um determinado local, de um determinado povo. E às vezes aquela história, aquela devoção vai alimentar também a fé dos nossos fiéis. Então, acho que é importantíssimo e convidar todos. Quem nunca veio numa Expo Católica, venham, participem, conheçam. Tem muita coisa boa aqui. Então, a gente precisa encerrar. A gente poderia ficar aqui muito tempo, né, padre? Vou pedir, então, para o senhor deixar um recado para as pessoas se organizarem para vir para a Expo Católica no ano que vem. Que como a nossa entrevista aqui vai sair depois que a Expo Católica já tiver acabado, para que elas estejam aqui em 2025 conosco. Aí o senhor pode olhar direto para a câmera. Bem, então eu participo desde a primeira Expo Católica e agora pós-pandemia nesse novo formato que melhorou muito, né? Então a festa está lotada, tem muita coisa boa e deixo esse convite para vocês. Se organizem para vir para a Expo Católica em 2025, 2026 e aqui fazer experiências riquíssimas. Tanto do ponto de vista formativo dos diversos seminários, mas também na feira de turismo, de livrarias, enfim. Né? Aqui a gente vai ter uma visão, né, da importância da nossa igreja para a sociedade, para a economia e como uma oportunidade também de transmitir a fé nos diversos testemunhos e histórias que nós temos. Então venham para a Expo. Padre, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em falar conosco. Que Deus abençoe, continue sendo sustento do seu ministério para que o senhor chegue também e evangelize tantas pessoas que precisam. Conte sempre com a equipe Expo Católica. A gente espera contar com o senhor nas próximas edições também. Com certeza. Agradeço, Poliana, você, toda a equipe, pelo convite, pela confiança e oportunidade. E se Deus quiser, 2025 estaremos aqui novamente para juntos fazermos esse grande evento. Deus abençoe você e todos que nos escutam e acompanham esse nosso bate-papo. Muito obrigada. Expo Católica 2024, novos caminhos, o mesmo propósito, evangelizar.